Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Abner Ribeiro, sou cirurgião vascular e nós vamos prosseguir nas aulas de cirurgia vascular dos temas principais sobre essa disciplina que é apaixonante, que eu amo e que acredito que todos que conhecem se apaixonam. Trajado com a camiseta da melhor liga do mundo, né? A Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular da UNIRG, a LACV. Nós vamos prosseguir com um assunto que foi escolhido por vocês na enquete do Instagram, né? Se você ainda não segue a nossa página no Instagram, por favor, siga @MundoVasc. E a gente vai então falar sobre TVP. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais abrangente do que TVP, a gente vai falar de TEV, que é o tromboembolismo venoso, que vai abranger a TVP e as suas principais complicações, como a síndrome pós-trombótica, as flegmásias e o tromboembolismo pulmonar, que é a principal causa de mortalidade intra-hospitalar evitável, ou seja, aquela que a gente poderia ter feito alguma coisa para evitar, tá certo? Então, começando aqui, conforme a gente viu na aula de anatomia vascular, a gente tem dois sistemas venosos, né? O sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Quando a gente fala de TVP, de trombose venosa profunda, como o próprio nome diz, é a formação de um trombo dentro do sistema venoso profundo, né? Aquele que acompanha as artérias, que está sob a fáscia. Quando a trombose acomete o sistema venoso superficial, aí a gente não chama de TVP, a gente chama de tromboflebite superficial. É uma doença diferente, com complicações diferentes e tratamento diferente, tá bom? Então, o acometimento principal é em membros inferiores, cerca de 90% das TVPs são em membros inferiores, e as principais complicações são a síndrome pós-trombótica, o tromboembolismo pulmonar e as flegmásias. 2 a cada 1.000 indivíduos ao ano são acometidos com trombose venosa profunda, então você vê que não é tão raro assim. E a recorrência é de 25%, ou seja, a recorrência é muito alta. Se a gente não tratar, essa recorrência é maior ainda, se não tratar adequadamente. A gente tem uma classificação inicial aí entre TVP proximal e distal, porque muda o tratamento, a conduta nessas TVPs. A trombose proximal, a TVP proximal é aquela que está da poplítea para cima, né? Cava, ilíacas, femorais e poplítea. E as TVPs distais são aquelas acometidas abaixo da veia poplítea, abaixo da patela, então veias tibiais, anteriores, posteriores, as veias fibulares e também as veias musculares, as soleares e as gastrocnêmias, tá certo? Além dos membros inferiores, a gente pode ter trombose em outros lugares. Essas tromboses em outros lugares, como não são comuns, a gente chama de trombose de sítios atípicos. E geralmente acontece em pacientes que têm alguma comorbidade, seja uma trombofilia, câncer ou qualquer outra doença que possa aumentar o risco de trombose, um desequilíbrio no balanço trombose-fibrinólise, tá certo? Os principais sítios acometidos são as veias viscerais, como as veias renais, veia porta, veias mesentéricas, o sistema venoso central, né, os seios centrais, então o seio sagital superior, o seio sagital inferior e assim por diante, os membros superiores e também a gente tem um sítio que não é comum, que é a veia cava superior. A trombose de veia cava superior ou a oclusão da veia cava superior pode levar a uma síndrome chamada síndrome da veia cava superior, que é, quando aguda, pode levar ao óbito, né, por congestão congestão intracraniana, né, o paciente fica meio pletórico, né, então o quadro agudo é crítico e pode ser crônica com formação de colateral abundante, né. Bem, aqui a gente vê uma trombose de veia porta, a gente vê a porta aqui, né, chegando no fígado e uma falha de enchimento na veia porta. Aqui, outra imagem, né, a veia porta com um trombo, né, essa falha de enchimento de contraste, a gente vê o contraste branquinho em volta e essa falha aqui, essa mancha
escura no meio da veia é trombo. Aqui a gente tem uma síndrome de veia cava aguda, né, que a gente vê edema, veia cava superior aguda, a gente vê edema de membro superior, face espletórica, edema de língua, de face, turgência jugular, né? Então, é uma oclusão aguda de veia cava superior. E aqui nós vemos uma senhora com uma síndrome de veia cava superior já crônica, né? Com uma vasta colateralização da face dos membros superiores para cava inferior através do abdômen aqui, né? Você vê pela parede torácica e abdominal. As principais complicações da trombose, a mais temida, né, é o tromboembolismo pulmonar. É a principal causa de morte evitável no pós-operatório. Ocorre que 50 a 80% dos pacientes com TVP têm TEP assintomático, então são trombos pequenos que o paciente não sente nada, mas já se você tomografar todo mundo que tem TVP, vai achar essa incidência de 50 a 80% dos pacientes com TEP. 90% dos TEPs advém de membros inferiores, né, que é o sítio mais comum, e a TVP não tratada vai levar a 20 a 50% de risco de TEP sintomático, ou seja, muitos pacientes têm TEP assintomático, mas quando a TVP não é tratada, o risco do TEP ser sintomático, ou seja, uma área maior de isquemia pulmonar, e o maior risco de mortalidade pode chegar até 50%. O TEP não tratado tem uma recorrência de 50% e uma mortalidade de 25%. Então, olha isso. Se você não tratou a TVP, em torno de 50% dos pacientes vão ter TEP sintomático. Se você não tratou esse TEP, 25% morre e 50% recorre. Então, é uma doença grave, com risco significativo de mortalidade quando não tratada, tá bom? E o diagnóstico precoce é fundamental. Os principais sinais e sintomas do TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, são dispneia e taquipneia. Tem uma série de outros sintomas, como pode haver síncope, dor pleurítica, hemoptise, tosse, aumento da componente de pulmonar da segunda bolha, taquicardia, sinais de TVP associados, né, que vai ser mais um sinal positivo para TEP, estertores crepitantes, estase jugular, cianose, febre, quarta bolha. E a piora de uma patologia cardiopulmonar pré-existente. É o chamado cor pulmonar agudo, quando o paciente tem uma hipertensão pulmonar devido a uma área grande de pulmão acometido pelo trombo, uma parte grande da circulação pulmonar está fechada por conta do trombo, então há uma sobrecarga no ventrículo direito e o paciente pode ter uma descompensação do ventrículo direito. Por isso que pode dar estase jugular, por isso que pode dar quarta bolha, por isso que pode dar piora de uma cardiopatia pré-existente. E além disso, essa área com infarto ela não troca bem, né? Então o paciente desatura muito. Então pode ter cianose, é uma desaturação importante, é um quadro, um TEP maciço com instabilidade hemodinâmica, é um quadro crítico de difícil tratamento, muitas vezes tem que ser tratado agudamente com trombólise e em alguns casos até cirurgia aberta. Então é um quadro bastante complicado. A gente tem os chamados critérios de Wells para TEP, né? A gente vai ver que tem esses critérios de Wells para TEP e para TVP, uma probabilidade pré-teste, ou seja, eu sem fazer nenhum exame específico, qual a chance desse paciente ter TEP, tá? Então, a gente vai somar os pontos, né? A gente vê aí sinais e sintomas de TVP, 3 pontos. A ausência de diagnóstico diferencial mais provável, 3 pontos. Frequência cardíaca acima de 6, de 100, 1,5 ponto. Imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas, 1,5 ponto. TVP ou TEP prévios, 1,5 ponto. Hemoptise 1 e neoplasia em tratamento ou tratado nos últimos 6 meses ou em cuidados paliativos, 1 ponto. Se você somou esses pontos, deu menos de 2 pontos, a probabilidade clínica é baixa. Se tem 2 a 6 é intermediária, se tem mais de 6 a chance de ter TEP é alta.
Outra complicação que a gente pode ter na TVP é a chamada síndrome pós-trombótica, que nada mais é do que sintomas de insuficiência venosa crônica, que a gente vai ter uma aula específica de insuficiência venosa crônica, devido à hipertensão venosa. Ou seja, o trombo ocluiu aquela veia, uma veia femoral, por exemplo, e todo o sistema venoso, a montante dessa veia, ou seja, para baixo ali, né, distal essa veia, não consegue drenar adequadamente, então isso vai causar uma hipertensão dentro do sistema venoso e vai levar cronicamente à formação de varizes, manchas hipercrômicas, dermatite ocre e por fim pode até surgir com úlceras de difícil cicatrização, edema. Então, sintomas de insuficiência venosa crônica, que é a doença de varizes, só que com mais gravidade e com uma evolução mais rápida, né? E as flegmásias, a gente tem duas flegmásias, dois tipos de flegmásia, a flegmásia alba dolens e a flegmásia cerúlea dolens. As flegmásias nada mais são do que tromboses maciças, tromboses com acometimento de grande parte da circulação do membro, levando a uma hipertensão venosa tão grande que há uma dificuldade da passagem do sangue do sistema arterial para o sistema capilar, o que vai levar a uma isquemia do membro. Então é uma isquemia secundária a uma trombose venosa. A gente tem a flegmásia alba dolens, que é acometida mais com palidez do membro, uma dor intensa, um membro muito edemaciado, geralmente trombose maciça de todo o sistema venoso, e o paciente vai evoluir com risco de amputação do membro e morte. A mortalidade é alta nas flegmásias. E a flegmásia cerúlea dolens, que é quando há trombose geralmente ilíaco-femorais extensas, desde lá de cima, associada à cianose do membro e pode evoluir para a gangrena do membro por esse motivo que eu disse, de não passagem do sangue arterial para o sistema capilar devido à tamanha hipertensão venosa. Então a gente sabe que o sangue passa do sistema arterial para o venoso, através do sistema capilar, por gradiente de pressão. Quando a pressão no sistema venoso é muito alta, isso pode dificultar a passagem do sangue pelo sistema capilar e causar aí isquemia por má nutrição, por má oxigenação e nutrição tecidual, tá bom? São doenças críticas, de alta mortalidade, quando sai com amputação ou com cirurgias, os tratamentos são críticos, cirurgias com grande perda de sangue. Hoje, com os materiais de trombólise mecânica, a gente consegue até tratar com menos mortalidade, mas mesmo assim ainda é uma doença crítica. Hoje são muito raras as flegmásias por conta do diagnóstico mais precoce, do uso de anticoagulantes, né? Isso antes era muito mais frequente nas tromboses que não eram tratadas, tá bom? Então, antes de falar do diagnóstico, eu quero falar sobre profilaxia, como evitar a trombose venosa profunda. A gente sabe que a formação do coágulo, do trombo, depende dessa tríade, né? Ela é causada por um dos eixos dessa tríade, né? Que é a hipercoagulabilidade, a estase e a lesão endotelial, que é a chamada tríade de Virchow, tão conhecida tríade de Virchow. Então, qualquer fator que influencie em um desses três parâmetros pode levar a um quadro de trombose. Hipercoagulabilidade, estase ou lesão endotelial. É a fisiopatologia da TVP. Então, quais são os fatores de risco? A gente tem fatores de risco hereditários, que vão atuar principalmente no ponto de hipercoagulabilidade, tá? Então, tem várias doenças que são as chamadas trombofilias, que são doenças em que o sistema de hemostasia do sangue tende para o lado trombótico, há um desequilíbrio, né? Por diversos fatores, né? Excesso de ação dos fatores da coagulação, falta de anticoagulantes naturais e assim por diante. Então a gente tem as principais: resistência à proteína C ativada, que é um anticoagulante natural, principalmente o fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, G20-210A, deficiência de antitrombina, que é um anticoagulante natural, deficiente de proteína C, deficiente de proteína S, que também são anticoagulantes naturais, hiperhomocisteinemia, aumento de fator 8 e aumento de fibrinogênio. São as principais
trombofilias ou doenças hereditárias, tá bom? Que vão levar ao aumento do risco de trombose. E outros, os adquiridos, como síndrome do anticorpo antifosfolípide, câncer, né? É sabido que os pacientes oncológicos têm um status pós-trombótico, pró-trombótico, desculpa. Hemoglobinúria paroxística noturna, pacientes idosos e obesidade, tá? É importante. Gravidez e puerpério, tá? Por conta do fator hormonal. Hormônios femininos aumentam o risco de trombose. Então, por isso é muito comum TVP na gestação, principalmente, mais do que na gestação, no puerpério, tá bom? Nos primeiros 30 dias pós-parto. Por isso que uso de anticoncepcional hormonal, por isso que uso de reposição hormonal também aumentam o risco de trombose. Tá? Doenças mieloproliferativas, por conta da policitemia, né? Aumento de células, vai ter um sangue mais viscoso, e aí entra naquela questão de estase, né? E aí vai causar trombose, então policitemia vera, trombocitemia essencial, tá? Síndrome nefrótica, hiperviscosidade, né, como a macroglobulinemia de Waldenstrom, mieloma múltiplo, também aumenta o risco de trombose. Vasculites, como a própria doença de BC. Traumas, né, por lesão endotelial, o terceiro fator, né? Cirurgias, também por lesão endotelial. E imobilização, então pacientes que ficam acamados por muito tempo, viagens prolongadas, tudo isso vai levar a estase e risco aumentado de trombose. E também terapia estrogênica, como eu havia comentado. Então, assim, a gente tem dois fluxogramas para uso de profilaxia para tromboembolismo venoso. Tá? A gente tem uma para paciente clínico e uma para paciente cirúrgico. Eu vou passar aqui. Não é uma coisa que a gente decore, assim, logicamente, quanto mais a gente usa, a gente acaba se adaptando. Quais são os fatores que levam a baixo, moderado ou alto risco. Mas as doses de medicação são importantes a gente saber quanto que a gente usa para profilaxia em baixo risco de droga, se a gente usa ou não, para moderado risco e para alto risco. As doses são as mesmas. O que vai mudar são os critérios para encaixar o paciente em baixo, moderado ou alto risco nos pacientes clínicos ou cirúrgicos, tá? Então esse aqui é para pacientes clínicos, tá bom? Então, risco baixo, qualquer doente que não entre nos outros dois, né? Então, qual que vai ser a orientação? O paciente está internado e é um baixo risco para tromboembolismo venoso. Movimentação no leito deambular precoce. Não vou passar anticoagulante, não vou passar meia, não vou passar nada. É só o paciente se movimentar. A panturrilha é o coração da perna. Então a contração da panturrilha empurra o sangue do membro inferior para cima. Isso acelera o fluxo venoso e diminui bastante o risco de trombose. Então a movimentação do leito deambular são suficientes para evitar tromboembolismo nesses pacientes. Quem são os pacientes com risco moderado? Pacientes idosos, acamados por doenças clínicas sem outros fatores de risco. Então o paciente tem mais de 65 anos, está acamado, se não tem outro fator de risco, está lá com a pneumonia, está retido no leito, mas não consegue caminhar. O que nós vamos fazer? Heparina subcutânea, 5.000 unidades 2 vezes ao dia, ou heparina de baixo peso molecular na dose menor, 1 vez ao dia. Eu sempre uso enoxaparina como exemplo, que é a mais utilizada, a mais fácil de decorar. Então, dose menor em enoxaparina são 20 mg. 20 mg subcutâneo, 1 vez ao dia. Essa é a dose para risco moderado. E quem são os pacientes de alto risco? Qualquer doença associada a TVP ou TEP prévio, o paciente já teve trombose, já teve embolia pulmonar e internou. Então ele já é alto risco. Qualquer doença associada a trombofilia, então o paciente é trombofílico e internou. Infarto, doenças associadas a outros fatores de risco para tromboembolismo venoso, ou seja, o paciente está internado e tem câncer, né? O paciente está internado e está imobilizado por algum motivo, né? Então qualquer outro fator, o paciente está internado e tem policitemia, então é alto risco. AVC, AVE, né?
Lesão de medula, TRM, né, trauma raquimedular, ou paraplegia, tetraplegia, né, que o paciente vai entrar na questão de estase, né, e pacientes em UTI, alto risco. Quais são as doses? Heparina de baixo peso em dose maior, enoxaparina, dose maior são 40 mg. Então, 40 mg subcutâneo uma vez ao dia de enoxaparina, que é o Clexane, Versa, tá? Heparina não fracionada subcutânea seria 5.000 unidades 3 vezes ao dia. A gente pode também fazer heparina com dose corrigida pelo TTPA e também varfarina com INR entre 2 e 3, que aí já é uma anticoagulação mesmo, tá bom? Então é preciso reavaliar sempre os pacientes por se tem sintomas, né, de trombose venosa profunda. Então, assim, plantão de UTI, ou então plantão de enfermaria, paciente acamado, palpa a panturrilha, vê se a perna inchou, se tem empastamento, né, isso tem que avaliar diariamente, tá bom? E agora falando dos pacientes cirúrgicos, né? Então vamos lá. Baixo risco, pacientes com menos de 40 anos sem outros fatores de risco e operações menores, menos de 30 minutos, sem necessidade de repouso prolongado, em pacientes de mais de 40 anos sem outro fator de risco ou traumas menores. Como que vai ser? Movimentação no leito deambular precoce, igual ao baixo risco, tá? Risco moderado, cirurgia maior, cirurgia pélvica, né, urológica ou ginecológica, pacientes de 40 a 60 anos, sem outros fatores de risco, e cirurgias em pacientes de menos de 40 anos tomando estrógenos, tá? Risco moderado, mesma dose, 5 mil de heparina de 12 em 12, ou heparina de baixo peso, 20 mg uma vez ao dia. Aí tem as orientações de quando iniciar antes, depois da cirurgia, mas isso é detalhe que não há necessidade para vocês, tá? E alto risco são pacientes com mais de 60 anos, cirurgia geral em paciente de 40 a 60 anos com fatores de risco, cirurgia maior em pacientes com TVP prévio, ou embolia pulmonar prévia, ou trombofilia, grandes amputações, cirurgias ortopédicas maiores, um quadril, um fêmur, cirurgias maiores em pacientes com câncer, né? Cirurgias maiores em pacientes com estágio de hipercoagulabilidade, qualquer um, e traumas múltiplos, né? Fratura de pelve, de quadril, de membro inferior, os pacientes politraumatizados. Alto risco, baixo peso, dose maior, 40 mg uma vez ao dia, e heparina 5.000 de 8 em 8, mesma dose, tá bom? Se houver grande risco de sangramento em pacientes com alto risco internados, a gente faz o quê? O paciente não pode tomar anticoagulante. O que a gente faz? CPI, compressão pneumática intermitente, que são bolsas de ar que a gente coloca na perna do paciente, tem um motorzinho que insufla e desinsufla essas bolsas, fazendo um movimento de ordenha no membro. Isso pode ser feito em pacientes com alto risco e que não podem usar anticoagulantes. Lembrando que tem que ser feito um Doppler antes de usar a CPI, se o paciente já está há mais de 48 horas acamado, pelo risco do paciente já ter uma trombose e você empurrar esse trombo para cima e causar uma embolia por conta da CPI. Então, ó, pacientes com risco de hemorragia, meia elástica antitrombótica ou compressão pneumática. Como é o diagnóstico? O diagnóstico se divide aí, ou se foca, né, em 3 aspectos. Quadro clínico, que são os sintomas e também os scores de risco. Dedímero, que é um exame laboratorial. Doppler e outros exames de imagem, tá? Como é que é o quadro clínico da TVP? É muito variável. Pode ser desde assintomático até cianose, uma perna azul e dolorosa. Os principais sintomas são dor em panturrilha, edema assimétrico, que é isso? Uma perna inchada, a outra não, ou uma perna mais inchada do que a outra, a assimetria entre os membros. Empastamento de panturrilha. Empastamento a sensação, aqueles saquinhos de massinha ou de areia que a gente aperta, fica aquela sensação de pasta mesmo. E a panturrilha, geralmente, ela é livre, né? Ela tem uma consistência muscular. Quando ela está edemaciada, um edema muscular, ela fica com essa sensação de empastamento.
Alteração da cor pode ser por hiperemia ou cianose. Dilatação do sistema venoso superficial, as veias visíveis, né, as veias do sistema venoso superficial estando dilatadas, túrgidas. Dor à palpação da panturrilha e aumento da temperatura. Há uma série de epônimos, tá, de sinais e sintomas de TVP. Tá? Sinal de Roma, sinal de Bancroft, sinal de Moses, sinal de Prats. Então tem diversos sinais e sintomas com epônimos. Depois eu vou colocar isso no Instagram como curiosidades, tá bom? Mas hoje isso tem caído um pouco, tem sido cobrado menos esses epônimos. A tendência é que epônimos sejam menos cobrados. Apesar que na cirurgia vascular tem muito epônimo, eu acho que o epônimo ainda... Eu sou meio nostálgico, eu acho que o epônimo ainda nos faz lembrar dos médicos e dos cirurgiões, dos cientistas que fizeram diferença na história da medicina. Né? Sem os epônimos, esses nomes acabam sendo esquecidos. Mas a tendência, com o tempo, é usar-se cada vez menos epônimos. Então você vê aí, ó, edema assimétrico, né? Uma perna mais inchada que a outra, uma hiperemia na perna, tá? Ó, a perna mais cianótica do que a outra, mais inchada. Ó a assimetria. Isso aqui lá é raiz de coxa, isso aqui é uma TVP ilíaco-femoral, com certeza. Ó, o tamanho da perna comparada com a outra. O score de predição clínica, que é os critérios de Wells para TVP. A gente falou dos critérios de Wells para TEP, e agora tem os critérios de Wells para TVP. Também é a mesma coisa, soma pontinhos e lá no final a gente vê quantos pontos deu, tá? Só que os critérios são, os pontos e os critérios são diferentes, tá bom? Então, usando o critério de Wells, a gente vai associar ele com outros critérios diagnósticos. Quando a gente tem critério de Wells de baixa probabilidade, o que a gente vai fazer? Dedímero, tá? Então, fez os pontinhos, critérios de Wells deu baixa probabilidade, ou seja, não parece ser trombose. A gente vai colher dedímero. Se o dedímero vier negativo, eu tenho segurança de afastar a TVP, tá? Critério de Wells, probabilidade baixa, dedímero negativo, tenho segurança em falar que não é TVP. Isso tem melhores resultados em pacientes jovens, sem comorbidades prévias e sem TVP prévio. A gente vai ter um fluxograma depois, tá? Então, câncer ativo, 1 ponto. Paralisia, paresia, né, imobilização, 1 ponto. Imobilidade no leito por mais de 3 dias. Cirurgia maior nas últimas 12 semanas, com anestesia geral ou regional, 1 ponto. Dor localizada no trajeto venoso, 1 ponto. Perna inteira edemaciada, 1 ponto. Perna edemaciada pelo menos 3 centímetros maior do que o outro lado, ou seja, assimetria, 1 ponto. Edema depressível, CACIF positivo, né, 1 ponto. Tributárias não varicosas ectasiadas, ou seja, sistema venoso superficial ectasiado, que é o sinal de Prats, 1 ponto. TVP prévia documentada, 1 ponto. E um diagnóstico alternativo mais provável, menos 2 pontos. Tá? Então a gente vai somar os pontos. Se deu pontuação menor do que 2, indica baixa probabilidade de TEP. Se deu 2 ou mais, indica que a probabilidade é de moderada a alta. Tá? Dedímero é um produto de degradação da fibrina, a gente colhe pelo sangue, é um exame sério, um exame laboratorial, presente em qualquer formação de trombo. Tem alta sensibilidade e baixa especificidade. Vamos lembrar lá da epidemiologia que todo mundo ama, né? O que é alta sensibilidade? É a chance do exame detectar os pacientes doentes. Tá? Então ele tem uma chance grande de pegar os doentes. O que é uma baixa especificidade? Uma baixa especificidade é que a certeza de que o paciente que deu positivo realmente tem a doença. Não é específico, entendeu? Quando ele dá positivo, não é necessariamente seja doente, que ele tenha trombose. Tá? Ou seja, alta sensibilidade com baixa especificidade, isso leva a um VPN alto, valor preditivo negativo alto. O que quer dizer? Que o resultado negativo do exame é confiável. Tá? Então, VPN alto quando ele é negativo, eu posso confiar que realmente ele é negativo. Tá? Então, ele é um bom exame para descarte. Então, por isso que a gente usa ele em pacientes com baixo risco. O paciente tem baixa probabilidade de trombose venosa profunda nos critérios de Wells. Deu dedímero negativo,
Então eu tenho segurança de dizer que o paciente não tem TVP. Tá? Mas ele não tem um VPP alto, ou seja, não tem um valor preditivo positivo alto, ou seja, ele positivo não quer dizer tanta coisa assim. Tá? Então ele sozinho positivo não quer dizer tanta coisa assim, a gente vai precisar de outras coisas para lançar a mão e fechar o diagnóstico, tá bom? Então, dedímero, vamos lembrar de exclusão, tá? Baixa especificidade, alta sensibilidade, VPN alto, ótimo para descartar TVP em pacientes jovens não recorrentes, tá bom? Referência dele é negativo quanto é menos de 350, intermediário 351 a 500 e positivo acima de 500, tá? E o Doppler é o exame mais utilizado, é o exame de escolha, tem alta sensibilidade, alta especificidade, tá? Então ele tem uma boa acurácia. Baixo custo, não invasivo, é um ultrassom, não dói, não invade, não machuca, né? Não tem nada que contraindique o procedimento por ser danoso, né? O problema é que é operador dependente, então tem que ter alguém habilitado para fazer, e tem menor acurácia em pacientes assintomáticos. Então, se o paciente é assintomático, tem uma chance maior de não ser detectado ao Doppler, tá? Então, se o paciente tem critério de Wells de alta probabilidade, ou seja, o paciente tem grande chance de ter TVP pelo quadro clínico, e qual que é o próximo exame que eu vou fazer? Doppler. Eu não vou fazer o dedímero, porque o dedímero positivo não quer dizer muita coisa. Então, se ele tem uma alta probabilidade de o dedímero veio negativo, eu vou ficar em dúvida. Então, a primeira coisa que a gente faz é Doppler. Alta probabilidade de Doppler positivo, a gente fechou o diagnóstico, o paciente tem TVP. Alta probabilidade de Doppler negativo, aí a gente vai fazer dedímero. Se o dedímero vier negativo também, excluiu. Se o dedímero vier positivo, a gente repete o exame com 3 a 7 dias, tá? Então aqui, ó, a gente vê bonitinho, ó, artéria, veia. Geralmente a artéria e veia tem tamanhos parecidos. A gente vê uma veia grande, aqui é sem apertar o transdutor contra a pele, aqui é apertando. Você vê que a veia não achata, não colava. Isso é o principal achado no Doppler que fala a favor de TVP, tá bom? Venografia ou flebografia, né, que é injeta contraste na veia e tira raio-x. É uma angiografia venosa. É o padrão ouro, mas tem alto custo, uso de contraste invasivo. Resumindo, a gente não usa para diagnóstico, a gente usa para tratamento nos pacientes com oclusão cavo-ilíaca, ou ilíaco femoral também, mas principalmente cavo-ilíaca, com flegmásia, ou com alto risco de fazer uma síndrome pós-trombótica. A gente acaba tratando pode tratar com catéteres ou com trombólise mecânica ou farmacomecânica ou farmacológica, e a gente acaba fazendo a flebografia no intraoperatório para tratar, tá bom? Mas não usa para diagnóstico. E a tomografia computadorizada tem uma alta sensibilidade e especificidade também, semelhantes ao Doppler, utilizado geralmente apenas quando há limitações técnicas ao Doppler e também para identificar compressões proximais. Então o paciente é muito obeso, se acha que a trombose é ilíaca, não conseguiu ver no Doppler, a gente acaba indo para a tomografia, tá? Ou suspeita de compressões proximais, como a síndrome de May-Turner, né? Síndrome de May-Turner, compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita, e isso pode aumentar o risco de trombose por conta da estase. Então, nesse caso, a gente usa a tomografia para fazer o diagnóstico dessa compressão, porque aí às vezes a gente tem que tratar. E também suspeita de anomalias venosas. Ressonância, muito semelhante à tomografia, a diferença é que ela tem uma acurácia maior para diferenciar o trombo novo do antigo. Então, se você tem uma dúvida se aquela trombose é uma trombose nova ou se é uma antiga, às vezes o paciente já tem uma trombose prévia, você faz a ressonância e vai identificar se aquele trombo agora é novo ou é antigo. Então, o fluxograma para investigação da trombose, né? Aquele negocinho pode ter ficado confuso aí para vocês, de dedímero, Doppler, Wells e escambau. Então, aqui a gente vai alinhar os pensamentos, tá? Então, paciente suspeitou de TVP. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, critério de Wells, tá? Baixa probabilidade. Então, o que a gente vai fazer? Dedímero. Dedímero negativo, ausência de TVP. Tá? Dedímero positivo, a gente vai partir pro
Doppler. Doppler negativo, ausência de TVP, positivo, confirmou. Vamos tratar, tá bom? Então, baixa probabilidade de dímero. Dedímero negativo, afastei TVP. Se ele for positivo, vou para o Doppler e o Doppler que vai definir. Se ele for negativo, não tem. Se ele for positivo, tem. Tá? Agora o paciente tem probabilidade moderada alta, tem mais de 2 pontos no critério de Wells. Aí o que a gente vai fazer? Dedímero? Não. Doppler. Doppler positivo já confirma a TVP embora tratar. Esquece dedímero. Se o Doppler vier negativo e você ainda suspeita que tenha trombose, você vai colher dedímero. Se ele veio negativo também, fica tranquilo, não tem TVP. Se ele vier positivo, aí você fica naquela. Pô, Doppler negativo, dedímero positivo, paciente alto risco, o que nós vamos fazer? Repetir o Doppler com 3 a 7 dias. Tá bom? Ou aí pelo fluxograma você pode lançar a mão da flebografia também, coisa que a gente não usa na prática clínica. Tá bom? E por fim, o tratamento. Né? Os objetivos são reduzir o risco de complicações, reduzir a recorrência e aumentar o mínimo possível o risco de sangramento. Porque a anticoagulação é sempre uma balança. A gente tenta tratar a trombose sem causar sangramento. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com essas doses que a gente usa, e quando usar, como usar, em que paciente usar. Tá bom? Anticoagulação. Isso aqui é um assunto que dá muita confusão em pacientes em não especialistas. As pessoas confundem muito a anticoagulação. Então, não tem muita complicação. Você entendendo isso aqui, você consegue tratar os pacientes que precisam de tratamento. Então, assim, você suspeitou de TVP. A gente vai esperar confirmar para tratar? Ou a gente começa a tratar logo? Então, não espera a confirmação. Você suspeitou de TVP, você vai iniciar o tratamento até que ela seja confirmada ou descartada. Se confirmou, continua o tratamento. Se descartou, não é trombose, suspende o tratamento. Tá? Por quê? Porque tempo de TVP sem tratamento aumenta muito o risco de embolia pulmonar. Então, nós vamos tratar todos os pacientes suspeitos. Você suspeitou que é trombose, começa o tratamento de imediato. Como que nós vamos começar? Sempre anticoagulação plena, e a gente geralmente inicia com anticoagulantes parenterais. A gente vai internar o doente, entrar com anticoagulante parenteral e pedir o exame de confirmatório. Tá? Confirmou, mantém a anticoagulação, descartou, suspende o anticoagulante. Tá? O que eu vou colocar para vocês aqui, heparina não fracionada é complexo, a gente usa pouco hoje em dia. A gente vai usar heparina não fracionada quando o paciente é renal crônico, a gente usa heparina não fracionada, tá? Ou por algum motivo você não tem acesso a enoxaparina, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente vai usar enoxaparina, tá bom? Muito fácil. 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. O paciente tem 80 quilos, 80 mg de 12 em 12 horas. Vai tomar 80 mg de manhã, 80 mg à noite, tá? Então, isso é dose plena. Não confunda com dose profilática. E não existe dose intermediária. 60 mg uma vez ao dia. Isso é alguns casos que a gente usa, mas é muito raro. Geralmente ou é profilático, 20, 40 mg ao dia. Se for moderado risco 20, se for alto 40. Se for terapêutico, é dose plena. O que é dose plena? 1 mg por quilo dia de 12 em 12 horas. Não é 1 mg uma vez ao dia. Você pode usar 1,5 mg uma vez ao dia, mas não é muito usual. Geralmente a gente usa 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, tá bom? Acho que já repeti bastante. Fondaparinux é outro que a gente usa nos pacientes que têm alergia à heparina, tá? Ou que tem plaquetopenia induzida por heparina. É uma complicação até, não é muito incomum não, tá? Pode acontecer em pacientes usando heparina ou enoxaparina, aí a gente troca pelo fondaparinux, tá bom? Quando que a gente vai iniciar o anticoagulante oral? A partir do momento que a gente confirmou o diagnóstico. Confirmou o diagnóstico, a gente vai iniciar o tratamento. A gente pode usar Marevan, que é a varfarina, ou os novos anticoagulantes orais, tá bom? Os NOACs. O Marevan, dose inicial 5 mg uma vez ao dia, tá bom? E a gente vai controlar a dose através do RNI. A gente vai pedir o TP vem
com o RNI, que é uma relação da coagulação normal e a coagulação do paciente. Esse RNI tem que estar entre 2 e 3 para você considerar o paciente anticoagulado. Tá bom? Então, varfarina, Marevan, 5 mg uma vez ao dia, vai dosar o RNI, geralmente a partir do segundo e terceiro dia, que é quando o remédio começa a fazer efeito. E aí, quando o RNI chegar entre 2 e 3, você suspende o anticoagulante parenteral, a heparina, a enoxaparina, e mantém o Marevan na dose necessária para alcançar esse RNI entre 2 e 3. E o problema é o quê? Demora de 3 dias mais ou menos para começar o efeito, o pico de ação dele é de 5 a 7 dias e cada paciente tem uma dose diferente. Então você tem que ajustar com RNI entre 2 e 3. Tem paciente que vai sair tomando um comprimido, tem paciente que vai tomar meio, tem paciente que vai tomar 1,5, tem paciente que vai tomar 2. E é uma complicação grande. A varfarina é um antivitamina K, então qualquer alimentação que tenha vitamina K vai interferir na ação da medicação, interfere com outras medicações, então é uma droga que a gente evita usar. Quando a gente usa SUS, porque é barata, e pacientes renais crônicos, a gente acaba usando a varfarina, não poder usar os novos anticoagulantes. E os NOACs são os novos anticoagulantes orais, são anticoagulantes mais específicos, eles bloqueiam geralmente um fator específico, tá? A varfarina ela bloqueia a vitamina K, então ela diminui a ação de todos os fatores vitamina K dependentes. Tá? Então, fator 2, 7, 9 e 10 e proteína C e S. Tá? Quais são os NOACs? Rivaroxabana, que é o xarelto, dabigatran, que é o Pradaxa, a apixabana, que é o Eliquis, e tem vários, cada dia tem saído novos, tá bom? O que eu uso mais comumente, xarelto. Tá? Xarelto, a gente vai fazer 15 mg, 12 em 12 horas por 21 dias, uma dose de ataque, e a partir do 21º dia, 20 mg uma vez ao dia, até completar o tratamento, tá bom? Quanto tempo de tratamento? 3 a 6 meses, a depender da doença, tá bom? Qual a vantagem dos NOACs? A dose é uma só para todo mundo e não precisa de controle laboratorial. Então a gente usa muito NOACs. E ele começa a ação em cerca de 12 horas. Então você fez a heparina, confirmou o diagnóstico, você já pode dar o xarelto e alta. Enquanto o Marevan, o paciente vai ficar internado uma semana, 10 dias esperando entrar na faixa de segurança para você ter segurança de suspender a heparina, o paciente com xarelto confirmou o diagnóstico vai para casa. Tá? Então a gente diminui o custo de internação. Se você somar os gastos de um paciente usando Marevan internado e um paciente usando xarelto em casa, o xarelto é mais barato. E hoje alguns gestores estão começando a entender isso, tá bom? Uma coisa importante da varfarina a varfarina, ela bloqueia os fatores, a proteína C e S, que são anticoagulantes naturais. E a meia-vida deles é mais curta do que dos fatores da coagulação. Então, geralmente, os anticoagulantes naturais caem antes dos fatores da coagulação. O que isso quer dizer? O anticoagulante caindo antes pode ter um efeito protrombótico inicial. O Marevan pode começar nos primeiros dias, 24, 48 horas, pode ter um efeito protrombótico. Então, não inicie o Marevan sozinho, sem uma heparina junto, tá bom? Vai começar o Marevan, já é trombose. Não, vamos começar o Marevan logo. Não comece o Marevan sem heparina junto. Por quê? Nas primeiras 24, 48 horas pode ter um efeito protrombótico, geralmente faz necrose de pele, é um problema grave quando acontece, é um problema crítico, o paciente vai ficar com cicatriz, então pode dar muito problema. Então, não use Marevan sem heparina nas primeiras 24, 48 horas. Como o paciente tem TVP, ele tem que ficar protegido o tempo todo, a gente só vai suspender a heparina quando o Marevan entrar na faixa, tá bom? Usem xarelto sempre que possível, ou qualquer outro anticoagulante novo, né? Quanto tempo eu vou tratar? TVP distal, abaixo da poplite, abaixo da patela. 3 meses de anticoagulação. Tá? TVP proximal, poplite, femoral, ilíaca, cava, se for provocado, ou seja, você sabe por que teve, e essa causa para trombose não está mais acontecendo, ou seja, o paciente operou, o paciente estava com catéter na veia, fez uma trombose, já tirou o catéter, já está caminhando, passou o período pós-operatório, o paciente não está mais com um fator de risco, você vai tratar
3 meses. Se você não sabe a causa, você vai tratar 6 meses ou mais, tá bom? Hoje em dia, em alguns casos, a gente trata por 1 ano, 2, e há casos, principalmente nas TVPs recorrentes, a gente trata perenemente, a gente não suspende o anticoagulante. Quando a gente vai avaliar anticoagulação prolongada, principalmente TVPs recorrentes, na maioria dos casos a gente não suspende mais o anticoagulante, o paciente vai tomar anticoagulante o resto da vida. Trombofilias, então o paciente teve uma trombose e tem trombofilia, a gente pensa em prolongar a anticoagulação. E câncer é em atividade. Se o paciente teve uma trombose e o paciente tem câncer, geralmente a gente vai manter ele anticoagulado enquanto o câncer estiver em atividade. Se ele curar, a gente suspende, se ele não curar, ele vai tomar o resto da vida, tá bom? Importante, contraindicação à anticoagulação. Isso é importante? Porque se eu não posso usar anticoagulação, eu não posso tratar da maneira tradicional. Eu tenho que achar outra maneira de tratar o paciente. Então, quando eu não posso usar anticoagulante, contraindicações absolutas à anticoagulação. Sangramento intracraniano, sangrou dentro da cabeça. Tem sangue, está sangrando na cabeça, vai dar anticoagulante? Vai sangrar mais. Então não pode usar. Sangramento grave ativo, o paciente está lá com uma úlcera gástrica sangrando horrores, HB caindo. Você vai fazer anticoagulante nesse doente? Você vai matar o doente. Então não pode usar anticoagulante de sangramento grave ativo. Cirurgia recente no cérebro, medula, olhos. O que é isso? Cirurgia recente em compartimentos fechados. Ou seja, que qualquer sangramento vai aumentar a pressão e pode dar danos irreversíveis. Então, neurocirurgia, cirurgia oftalmológica, cirurgia na medula, não pode usar anticoagulante. Pelo menos não até o neurologista ou oftalmologista liberar, quando passa o quadro crítico pós-operatório. E hipertensão maligna também não pode usar. E nas relativas, quais são? Cirurgia maior recente, né, você tem que pesar risco-benefício. AVC recente, pelo risco de transformação hemorrágica, principalmente nos AVCs extensos, tá bom? Sangramento gastrointestinal ativo menor, né, que não seja grave, você tem que pesar risco-benefício. Hipertensão grave, insuficiência renal grave, insuficiência hepática grave, porque esses pacientes têm maior risco de sangramento, tá? Hemorragia intracraniana, né, que pode ser grave. E plaquetopenia grave, plaquetas abaixo de 50 mil, tá bom? Quando o paciente tem contraindicação à anticoagulação e tem uma TVP aguda, ou seja, está com alto risco de fazer embolia pulmonar, o que nós vamos fazer? Eu não posso tratar, eu não posso dar anticoagulante, o paciente tem alto risco de TEP. Então o que nós vamos fazer? Filtro de veia cava. O filtro de veia cava é esse guarda-chuvinha metálico que a gente coloca dentro da veia cava e ele vai funcionar como filtro. Ele vai segurar qualquer trombo que migre das pernas para a veia cava em direção ao pulmão, tá bom? Sempre que o paciente tem contraindicação de coagulação, a gente vai passar o filtro de veia cava, se o paciente estiver com a TVP aguda. O filtro, hoje em dia a gente tem os filtros removíveis, que a gente pode retirar esse filtro depois do tempo que a gente julgou necessário. Lógico que tem um limite, tem filtros, cada filtro tem uma data limite para retirada. E tem filtros antigos que não são removíveis. Então, hoje a gente dá preferência a usar filtros removíveis, porque quando passou o quadro crítico, o paciente já passou os meses críticos da trombose, o risco de TEP é mínimo, a gente retira o filtro. Ou passou a contraindicação, né? Às vezes o paciente operou, não pode usar, a gente passa o filtro, passou ali 2, 3 semanas, ele pode anticoagular, a gente entra com anticoagulação e retira o filtro. Situações especiais. Gestante. Não pode usar varfarina, não pode usar NOACs. Então a gente usa só heparina. Pode ser de baixo peso ou a não fracionada, tá bom? E insuficiência renal. Heparina não fracionada mais varfarina. Clexane tem depuração renal, tem maiores complicações hemorrágicas e os novos anticoagulantes orais também não são seguros ainda, tá bom? Outra coisa é lactante. Lactante a gente não pode usar os NOACs. Os NOACs não tem estudos com lactantes. A maioria dos serviços a gente usa o quê? Heparina e varfarina, tá bom? Entra com enoxaparina e depois e passa para varfarina. Alguns estudiosos não gostam de usar heparina lactante porque há alguns relatos de sangramento intracraniano em nenéns usando varfarina. Eu, particularmente, eu converso muito com a mãe que está com a trombose. E quando possível, sempre eu trato só com heparina. É bem caro o tratamento só com enoxaparina.
Então nem sempre é possível, mas sempre que é possível, a gente entra com a enoxaparina, tá bom? Trombólise. O que é trombólise? Trombólise é a gente degradar o trombo. A anticoagulação, ela não degrada o trombo. Ela vai evitar a progressão do trombo, a formação de novos trombos. Quem vai degradar o trombo durante a anticoagulação é o próprio organismo no sistema compensatório de fibrinólise, tá? A trombólise é quando a gente injeta uma medicação ou usa de um dispositivo para quebrar esse trombo e desfazer esse trombo, tá? Pode ser usado somente farmacológico, geralmente com catéter multiperfurado. A gente passa um catéter dentro do trombo, um catéter multiperfurado, e por esse catéter a gente injeta alteplase e isso vai dissolver esse trombo. Pode associar a trombectomia mecânica a diversos dispositivos, Aspirex, Rotarex, tem Angiogete, tem vários, que a gente vai quebrar o trombo e aspirar esse trombo quebrado. Quais são as indicações? TEP maciço, com estabilidade hemodinâmica, a gente tem que limpar o trombo do pulmão, senão o paciente morre. Se a gente não tiver dispositivo à disposição, muitas vezes a gente tem que fazer tromboembolectomia de artéria pulmonar. É um quadro muito grave, o risco de mortalidade é altíssimo, mas às vezes o paciente vai morrer, é o que a gente pode fazer para tentar salvar, tá bom? TVP ilíaco-femoral em jovens com sintomas recentes é discutível, porque esses pacientes têm muito risco de síndrome pós-trombótica. E tem alguns colegas e alguns serviços que tratam esses pacientes com trombólise visando evitar uma síndrome pós-trombótica. Por que é tão discutível? Porque trombólise, o risco de sangramento é maior do que anticoagulação, tá? Então, o risco, você pensa um paciente jovem fazer uma veia hemorrágica por conta de uma trombólise. Então, o risco tomando certos cuidados, o risco não é tão alto, mas se acontecer, é uma tragédia. Então, a gente tem muitos colegas que não faz trombólise na fase aguda em pacientes jovens, mesmo a não ser que seja uma flegmase. E quando há flegmase, aí você tem que fazer, seja com trombectomia mecânica, seja com trombectomia cirúrgica, que é uma cirurgia assim feia, um chefe me dizia, é cirurgia de açougueiro, que é, você abre a veia e passa uma faixa de esmarche na perna, ordenhando, né? Vem ordenhando aquele trombo sai, sangra pra caramba, mortalidade alta, então é sempre um quadro muito ruim. Quando possível, sempre dá preferência à trombectomia mecânica por catéter. Tratamento cirúrgico, raríssimas indicações, como eu falei na flegmase ceruledólise, tem alta mortalidade. Essas são as referências. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenham gostado. O objetivo dessas aulas é fornecer um conteúdo de qualidade, com embasamento científico, né, de cirurgia vascular, de temas importantes. A gente vai continuar gravando essas aulas para vocês e com o tempo espero que a gente possa trazer mais luz nesses assuntos, diminuir as dúvidas e vocês que estão formando ou já estão formados tenham mais facilidade nesse diagnóstico, nesses tratamentos, tá certo? Lembra aí sempre de curtir, compartilhar, ativa o sininho e continue nos acompanhando no Instagram. Beleza? Valeu, até a próxima.